Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versão fácil de ler. Não sejam como os judeus. Irmãos, quero que vocês saibam que todos os nossos antepassados estavam debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados na nuvem e no mar, como seguidores de Moisés. Todos comeram da mesma comida espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. Beberam daquela rocha espiritual que estava com eles, e aquela rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso eles morreram no deserto. Estes acontecimentos são exemplos para nós, a fim de que não desejemos as coisas más que eles desejaram. Não adorem os ídolos como alguns deles fizeram. Como dizem as Escrituras, o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Não devemos cometer pecados sexuais, como alguns deles cometeram, e morreram num só dia 23.000 pessoas. Não devemos pôr a paciência de Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas mordidas das cobras. Nem se queixem como alguns deles fizeram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Todas essas coisas que aconteceram a essas pessoas são exemplos que foram escritos para nos advertir, pois vivemos numa época em que o fim dos tempos está chegando. Assim, aquele que pensa que está firme na fé, tenha cuidado para não cair. As tentações que vocês enfrentam são as mesmas que todas as outras pessoas enfrentam. Mas Deus é fiel e não vai permitir que sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário, quando vier a tentação, Deus lhes mostrará a maneira de sair dela, e assim poderão suportá-la. Portanto, meus queridos amigos, não adorem ídolos. Falo a vocês como a pessoas inteligentes. Julguem o que eu digo. Não participamos nós do sangue de Cristo quando damos a graça pelo cálice da bênção? Não participamos nós do corpo de Cristo quando partimos o pão? O fato de existir um único pão significa que nós formamos somente um corpo, porque todos nós participamos daquele único pão. Pensem no povo de Israel. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios participam do altar? Não quero dizer que a comida sacrificada a ídolos signifique alguma coisa, ou que um ídolo tem algum valor. Antes, quero dizer que aquilo que é sacrificado aos ídolos é oferecido a demônios, e não a Deus. E eu não quero que vocês participem de nada com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. O queremos fazer com que o Senhor fique com ciúmes? Por acaso somos mais fortes do que Ele? É verdade que todas as coisas são permitidas, mas nem todas são boas para nós. É verdade que todas as coisas são permitidas, mas nem todas contribuem para o nosso crescimento espiritual. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Comam de toda a carne que é vendida no mercado, sem fazer qualquer pergunta sobre a origem dela por motivos de consciência.
Porque, como dizem as Escrituras, a terra e tudo o que nela há pertence ao Senhor. Se alguém que não acredita em Cristo convidar a você para comer com ele e quiserem ir, comam de tudo que for colocado diante de vocês. Não façam perguntas sobre a origem daquela comida por motivo de consciência. Mas, se alguém disser a vocês, esta comida foi oferecida ao meu Deus, neste caso, não comam por causa da pessoa que disse isso e também por motivos de consciência. Eu estou me referindo à consciência dos outros, e não à de vocês. Mas por que a minha liberdade deveria ser limitada pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus pela comida que como, por que é que sou criticado se já agradeci a Deus por ela? Portanto, se vocês estiverem comendo, ou bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nunca façam nada que possa levar os judeus, aqueles que não são judeus, ou a igreja de Deus a pecar. Eu faço a mesma coisa. Procuro agradar a todos em tudo o que faço e não busco o meu próprio interesse. Procuro fazer o que é melhor para todos e faço isso para que eles possam se salvar. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Ah, na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.